Olá pessoal, bom dia! Tudo bem com você? Olha, hoje Gênesis 34, 35 e 36. Vamos que vamos. Gênesis 34. E saiu Diná, filha de Lia, que essa dera a Jacó para ver as filhas da terra. E Siquém, filho de Amor, o Heveu, príncipe naquela terra, a viu, a tomou para si, se deitou com ela e a humilhou. E apegou-se a alma de Diná, filha de Jacó, e amou a moça e falou afetuosamente com ela. Falou também a Siquém, Amor, seu pai, dizendo: toma-te esta mulher para ser a minha. Quando Jacó ouviu que Diná, sua filha, foi violada, estavam os filhos de Jacó com o gado no campo e ele se calou. Saiu Amor, filho de Siquém, a Jacó para falar com ele. E vieram os filhos de Jacó do campo, e ouvindo isso, eles se entristeceram e se iraram, porquanto Siquém cometera uma insensatez em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, coisa que não se deve fazer. Então falou Amor com eles, dizendo: a alma de Siquém, meu filho, está enamorado pela vossa filha. Dai-vos, peço-vos, por esposa, e aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas, e nós daremos as nossas filhas a vós. E habitareis conosco, e a terra está diante de vós, podeis negociar, tomar posse. E disse Siquém ao pai dela e aos irmãos: ache graça em vossos olhos, e darei o que me disserdes. Aumentai muito sobre mim o dote e a dádiva, e darei o que me pedirdes. Somente dai-me a moça por mulher. Então responderam os filhos de Jacó a Siquém e a Amor, seu pai, enganosamente, e falaram porquanto havia violado a Diná, sua irmã. Disseram-lhe: não podemos fazer isso. A nossa irmã dar a ela um homem que não foi circuncidado, isso seria vergonhoso para nós. Nisso, porém, consentiremos a vós, se fordes como nós, que se circuncide todo o homem entre vós. Então, dar-vos-emos as nossas filhas, e tomaremos as vossas, e habitaremos na terra, e seremos um só povo. Mas se não ouvirdes, e não vos circuncidardes, tomaremos a nossa filha, e iremos embora. Suas palavras foram boas aos olhos de Amor e aos olhos de Siquém, filho de Amor. E não tardou o jovem em fazer isso, porque a filha de Jacó a contentava. E ele era o mais honrado da casa de seu pai. Veio, pois, Amor a Siquém, ao seu filho, na porta da cidade, e falaram a todos os homens, dizendo: esses homens são pacíficos para conosco, portanto habitarão na terra, negociarão nela. E a terra é larga e espaçosa, nós tomaremos as suas filhas e daremos as nossas filhas a eles. Nisso, porém, consentirão aqueles homens em habitar conosco para que sejamos um povo, se todo homem do nosso povo se circuncidar como eles são circuncidados. Seu gado, suas possessões, seus animais não serão nossos? Concitamos somente com eles e habitarão conosco. E deram ouvidos a Amor e a Siquém, seu filho, todos saíram à porta da cidade, e foi circuncidado todo o homem e todos que saíam à porta da cidade. A traição de Simeão e Levi. E aconteceu que ao terceiro dia, após serem circuncidados, aqueles homens estavam com a mais violenta dor. E os dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, e entraram afoitamente na cidade e mataram todos aqueles homens. Mataram também ao fio da espada Amor, ao seu filho Siquém, tomaram a Diná da casa de Siquém e se foram. Vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porquanto violaram a sua irmã. Tomaram as suas ovelhas, as suas vacas, os jumentos e tudo que havia na cidade e no campo, e todos os seus bens, e todos os meninos e mulheres, e levaram também, e saquearam tudo o que havia nas casas. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: tendes-me turbado,
Fizeram-me cheirar mal entre os moradores da terra, entre os cananeus, os perizeus, e tendo eu pouco povo. Eles se ajuntarão contra mim e vão me ferir, e eu serei destruído, eu e toda a minha casa. Então eles disseram: devia ele tratar com desprezo a nossa irmã? Gênesis capítulo de número 35, Deus manda Jacó a Betel para levantar um altar. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faz um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú, o teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos e mudai as vossas vestes. E levantemo-nos e subamos a Betel. E ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo por todo esse caminho que tenho andado. Então deram a Jacó os deuses estranhos que tinham em suas mãos, os brincos que estavam em suas orelhas, e Jacó escondeu debaixo do carvalho junto a Siquém. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. E assim chegou Jacó à Luz, que está na terra de Canaã, essa é Betel, ele e o povo. E ali edificou um altar, e chamou aquele lugar El-Betel, porquanto Deus ali se havia manifestado quando fugia da face de seu irmão Esaú. Morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho cujo nome chamou Alão-Bacute. E apareceu Deus mais uma vez a Jacó, vindo de Padã-Arã, e o abençoou. E disse-lhe Deus: o Deus de teus pais, eu sou todo-poderoso. Frutifica, multiplica-te, uma nação sairá de ti. Sim, uma multidão de nações de ti sairá, e reis procederão dos teus lobos. E te darei a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque, e a tua descendência que haverá depois de ti. E Deus subiu dele, do lugar onde falara com ele Jacó então, pôs uma coluna no lugar onde falara com ele, uma coluna de pedra, e derramou uma libação, e deitou azeite, e chamou o nome daquele lugar onde Deus falara com ele, Betel. O nascimento de Benjamim e a morte de Raquel. E partiram de Betel, e havia ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efratá, e Raquel deu à luz, e ela teve trabalho de parto. E aconteceu que, tendo ela trabalho nesse seu parto, a parteira disse: não temas, porque terás um filho. E aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu, ela chamou o nome do seu filho Benoni, mas seu pai o chamou Benjamim. Assim morreu Raquel, foi sepultada no caminho de Efratá, que é Belém. E Jacó pôs uma coluna sobre a sua sepultura, e essa é a coluna da sepultura de Raquel até os dias de hoje. Então partiu Israel, e estendeu a sua tenda além de Migdal-Eder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Ruben, e deitou-se com Bila, concubina de seu pai, e Israel soube, e eram 12 os filhos de Jacó. Os filhos de Lia, Ruben, o primogênito de Jacó. Depois Simeão e Levi, e Judá, Issacar e Zebulon. Os filhos de Raquel, José e Benjamim. E os filhos de Bila, serva de Raquel, Dan e Naphtali. E os filhos de Zilpa, serva de Lia, Gade e Asser. Estes são os filhos de Jacó, que lhe nasceram em Padã-Arã. E Jacó veio ao seu pai Isaque a Manre, a Quiriate-Arba, que é Hebrom, onde peregrinaram Abraão e Isaque. E foram os dias de Isaque 180 anos. E Isaque expirou e morreu, e foi recolhido ao seu povo velho, farto de dias. E Esaú e Jacó, seus pais, o sepultaram. Os descendentes de Esaú, Gênesis capítulo 36. E estas são as gerações de Esaú, que é Edom. Esaú tomou suas mulheres, suas filhas de Canaã, Ada, filha de Elon Eteu,
a Oelibama, filha de Aná, filho de Zibeão, o Eveu, e a Basenate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. E Ada teve de Esaú e Elifaz, e Basemate teve a Reuel. A Oelibama deu à luz a Jeús, Jalão e Coré, e estes são os filhos de Esaú que lhe nasceram na terra de Canaã. E Esaú tomou suas mulheres, seus filhos e suas filhas, e todas as almas de sua casa, e o gado e os animais e os seus bens que haviam adquirido na terra de Canaã, e foi para outra terra, apartando-se de Jacó, seu irmão. Porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos, e a terra das suas peregrinações não podia sustentar por causa da quantidade de gado. Portanto, Esaú habitou na montanha de Seir. Esaú é Edom. Estas, pois, são as gerações de Esaú, pai dos edomeus na montanha de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. E os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. E Timna era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e teve a Elifaz a Amaleque. Esses são os filhos de Ada, mulher de Esaú. E estes foram os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Samá e Mizá. E esses foram os filhos de Basemate, mulher de Esaú. E estes foram os filhos de Aolibama, mulher de Esaú, filha de Aná, filha de Zibeão, e teve a Esaú Jeús, Jalão e Coré. E estes são os príncipes dos filhos de Esaú: os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, o príncipe Temã, o príncipe Omar, o príncipe Zefô e o príncipe Kenaz, o príncipe Coré, o príncipe Gaetã, o príncipe Amaleque. Esses são os príncipes de Elifá na terra de Edom, e estes são os filhos de Ada. Estes são os filhos de Reuel, filho de Esaú: o príncipe Naate, o príncipe Zerá, o príncipe Samá, Mizá. E estes são os príncipes de Reuel da terra de Edom, e estes são os filhos de Basemate, mulher de Esaú. Esses são os filhos de Aolibama, mulher de Esaú: o príncipe Jeús, o príncipe Jalão, príncipe Coré. E estes são os príncipes de Aolibama, filha de Aná, mulher de Esaú. E estes são os filhos de Esaú, e estes são os seus príncipes: ele é Edom. Estes são os filhos de Seir, Oreu, moradores daquela terra: Lotã, Sobal, Zibeão e Aná, Dissom, Ézer e Dissã. Estes são os príncipes dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom. E os filhos de Lotã foram Oriomã, e a irmã de Lotã era Timna. E estes são os filhos de Sobal: Alvã, Manaate, Ebal, Sefô e Onã. E estes são os filhos de Zibeão: Aiá e Aná. E este o Aná que achou as mulas no deserto quando apacentava os jumentos de Zibeão, o seu pai. E estes são os filhos de Aná: Dizom e Aolibama, a filha de Aná. E estes são os filhos de Dizã: Endã, Esbã, Irã e Querã. E estes são os filhos de Ézer: Bilã, Zavã e Acã. Estes são os filhos de Dizã: Uz e Arã. Estes são os príncipes dos Oreus: o príncipe Lotã, o príncipe Sobal, o príncipe Zibeão e o príncipe Aná. E o príncipe Dizom, o príncipe Ézer, o príncipe Dizã. E estes são os príncipes Oreus, segundo seus principados na terra de Seir. E estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse algum rei sobre os filhos de Israel. Reinou, pois, em Edom Bela, filho de Beor, e o nome da sua cidade foi Dinabá. E morreu Bela. O Jobabe, filho de Zerá, de Bozra, reinou em seu lugar. E morreu Jobabe, e Uzão, filho da terra de Tematitas, reinou no seu lugar. E morreu Uzão, e em seu lugar reinou Hadade, filho de Bedade, que feriu a Midian no campo de Moabe, e o nome da sua cidade foi Avité. E morreu Hadade, e Samilá de Marseca reinou em seu lugar. E morreu Samilá, e Saul de Rebote, junto ao rio, reinou em seu lugar. E morreu Saul, e Baal-Anã, filho de Aquibor, reinou em seu lugar.
E morreu Baal-Hanã, filho de Aqubor, e Adá reinou em seu lugar, e o nome de sua cidade foi Pau. E o nome de sua mulher foi Meetabel, filha de Matired, filha de Mezarabe. E estes são os nomes dos príncipes de Esaú, segundo as suas gerações, segundo os seus lugares com os seus nomes: o príncipe de Tina, o príncipe de Alva e o príncipe de Jetete, o príncipe de Aolibama e o príncipe Ela, o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã e o príncipe Mibzar, o príncipe Magdiel, o príncipe Irã. Estes são os príncipes de Edom, segundo as suas habitações, na terra de sua possessão, e estes são Esaú, o pai de Edom. E ficamos hoje por aqui, lembrando que a versão que eu estou lendo é a versão de João Ferreira de Almeida, edição corrigida e revisada, fiel ao texto original. Até amanhã, se Deus quiser. Tenha um excelente dia com a bênção de Deus.